Olá, pessoal. Nós estamos aqui com a nossa live Israel, um país, mil possibilidades. Nós queremos agradecer a participação, a presença da Renata, do Ministério do Turismo de Israel, e também do nosso guia Jair. Ela vai mostrar para a gente assim, o que é Israel além da Terra Santa. E eu quero aproveitar também e agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos pessoas de vários estados do Brasil, nós temos pessoas da Argentina, dos Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Holanda, Alemanha, Jordânia e também de Israel. Tem de Dubai também, Turquia. O pessoal está na expectativa, aguardando a nossa live, e tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Quero aproveitar também e falar para as nossas agências parceiras que estão se cadastrando em nosso site, porque nós sabemos que Israel é uma missão, E lá nós temos muitas opções de roteiros. A gente procura cada dia melhorar cada vez mais a assistência, a variedade de roteiro, e é por isso que hoje a gente está aqui com a Renata, para ela falar um pouco mais do que é Israel. E é igual a gente estava conversando, Renata? Porque a gente fica até difícil a gente falar assim, o que eu vou deixar de falar de Israel? Porque é tanta coisa para falar, não é mesmo? Agora é com você. É verdade. Obrigada, Otoniel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Agradecer também a todos que estão aqui participando com a gente. Como o Otoniel já falou, meu nome é Renata Vuono, sou do Ministério do Turismo de Israel. Eu fico em São Paulo e hoje eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho da realidade de Israel e das oportunidades e possibilidades que Israel tem para oferecer além da Terra Santa, Porque normalmente quando a gente pensa em Israel, quando a gente fala em Israel, automaticamente a gente já associa as questões religiosas, porque não tem como, É onde tudo começou, onde tem a história da humanidade. Mas Israel tem muito mais para oferecer além dessa parte religiosa, Então hoje durante o nosso treinamento, a gente vai mostrar um pouquinho, como você mesmo falou, não dá para a gente... Tem muita coisa para mostrar e a gente tem um tempo curto, Porque senão a gente acaba se estendendo muito. Mas a gente vai dar uma ideia mais geral de Israel e depois o Jair, junto com o Otoniel, vai dar mais detalhes dos roteiros que a HD Turismo tem para oferecer para todos vocês, tá bom? Então vamos começar. Agora eu vou iniciar a apresentação com um videozinho que a gente trouxe aqui, que é um vídeo bem interessante, que são alguns fatos e algumas curiosidades de Israel que muita gente, eu acho que não tem ideia. E esse vídeo mostra o quanto Israel está presente nas nossas vidas, principalmente hoje em dia com essa questão de tecnologia, Que a gente está tão dependente. E então, depois do vídeo, a gente entra com a apresentação propriamente dita, tá bom? Obrigada a todos, vamos lá. Quando você ouve a palavra Israel, o que passa pela sua mente? Provavelmente esta imagem, ou isto. Com certeza isto. Aqui estão 68 fatos que você não sabia sobre Israel. Israel é um país jovem com apenas 68 anos de idade. Em termos de anos-nação, é como um bebê de 3 anos de idade. A população de Israel é apenas 1,6% da população do Oriente Médio e ocupa apenas 0,1% da área da região. É muito pequena. Você pode atravessar o país inteiro em 5 horas, das neves do Hermon até as praias quentes de Eilat. Israel é o terceiro país do mundo no consumo de doces e legumes. Israel foi o primeiro país do mundo a proibir comerciais com modelos abaixo do peso. Israel tem o maior número de acadêmicos per capita do mundo e a maior proporção de startups. E de museus também. Tel Aviv é o lar de 80 mil cães que contam com mais de 60 parques próprios. E o maior cemitério de cães, que remonta aos tempos antigos, foi descoberto em Israel, em Ashkelon. Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, é também a mais inteligente. Por quê? Porque foi a primeira do mundo a ser completamente coberta por Wi-Fi. Assim você pode achar o Abraham Hostel, um dos melhores do mundo. Outra cidade antiga é Beersheba. Hoje em dia, ela tem o maior número de mestres de xadrez per capita do mundo. Com todo o respeito ao xadrez, o esporte de praia mais popular em Israel é o frescobol. Sem pontuação, é apenas uma diversão para acabar com a paz dos outros na praia. Livros. Israel é o número 2 do mundo na publicação de livros. Povo do livro, lembra? Espere, quem é o número 1?
Pelo menos Israel está em primeiro lugar na tradução de livros em línguas estrangeiras. O pendrive é uma invenção israelense que poupa muito espaço de armazenamento. Israel é um dos 10 países líderes na expectativa de vida. As pessoas aqui vivem em média até 83 anos. Israel tem 273 quilômetros de praias, nos mares Mediterrâneo, Vermelho, Morto e Mar da Galileia, o lago de água doce mais baixo do mundo. Segundo o Novo Testamento, foi aqui que Jesus andou sobre as águas. Esta prancha-remo é chamada Hassaquê, foi inventada aqui nos anos 30 por um salva-vidas judeu. Se você tiver dificuldade de flutuar, o Mar Morto é o lugar certo. A concentração de sal é tão alta que qualquer um se mantém à tona. Israel é um dos únicos 8 países que enviaram um satélite ao espaço. A rota de migração de aves mais movimentada no mundo passa por Israel. 1 bilhão de aves passa por aqui todos os anos. De acordo com o Travelers Digest, Tel Aviv é uma das 10 cidades do mundo com as mulheres mais bonitas. Sim, também está entre as 10 principais em homens bonitos. Muitas mulheres em Israel têm mais a oferecer do que só um rostinho bonito. Elas também têm mais graus acadêmicos do que os homens. Então, se você é a próxima Marie Curie, aqui é o lugar para você. Não é à toa que Israel é conhecida como a nação das startups. Há mais de 3.000 empresas nesse campo. É a concentração mais alta do mundo, fora o Vale do Silício. Então, o que foi inventado aqui? A tecnologia que nos permite conversar com WhatsApp, Messenger e tudo mais que vocês jovens gastam seu tempo. Software antivírus, computadores de mãos livres, tecnologia para evitar acidentes de trânsito, aplicativo para táxi. Lembra quando você tinha que acenar para chamar um táxi? A rede social que lhe permite se afastar de engarrafamentos. Uma pílula muito pequena que pode fotografar seu corpo por dentro. Como sai dali? Aquecedor de água solar, sistema de irrigação que economiza água, depilação indolor, melhor, quase indolor, gel contra a picada de água viva, teclado a laser, a tecnologia que permitiu o voo não tripulado, tomate cereja e Rúmico, um dos jogos de tabuleiros mais populares. Crembo, marshmallow coberto de chocolate com moinha benta. No inverno, os israelenses consomem mais de 50 milhões deles. Bamba, um salgadinho com sabor de amendoim criado em Israel, popular e delicioso, ajuda as crianças a desenvolverem imunidade contra a alergia ao amendoim. Continuando com coisas gostosas, a Itália é o berço do sorvete, mas é em Israel que o seu consumo é quase o dobro. É de congelar o cérebro. O sorvete depende da qualidade do leite. As vacas israelenses são campeões mundiais em produção de leite, 40 litros por vaca por dia. Tel Aviv é conhecida como uma das capitais veganas do mundo. Que tal um sushi? Tel Aviv é a segunda cidade depois de Tóquio em bares de sushi por metro quadrado. O vinho é produzido aqui há mais de 3.000 anos e mesmo assim a indústria de vinho local não ganhou tantos prêmios internacionais como acontece hoje. E falando de prêmios de prestígio, nada é mais prestigiado do que o Nobel, certo? 9 israelenses ganharam o prêmio Nobel até agora. O último foi Dan Schertman, pela descoberta dos cristais quase periódicos. Veja se pode dizer 5 vezes rápido cristais quase periódicos. Israel também cultiva muitas flores. No último dia dos namorados, Israel enviou mais de 60 milhões delas para a Europa. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Israel não é uma monarquia, mas temos uma rainha, Dana International, a primeira transexual a ganhar o Eurovisão. A revista Time Out escolheu Tel Aviv como a capital gay do Oriente Médio. E por falar em divas, o designer de sapatos de Lady Gaga é israelense. Eles são realmente bonitos, mas é difícil caminhar com eles, especialmente se você estiver em Haifa e precisar subir suas colinas verdes. Para isso existe a linha de metrô mais curta do mundo, levando direto ao topo do Carmelo. Você sabia que Haifa é a cidade mais multiétnica em Israel? Tem judeus, cristãos, muçulmanos, sunitas e xiitas, drusos e barrais. Você sabia que Israel é o único lugar no mundo onde o número de árvores aumenta a cada ano? Mesmo com todas essas florestas, 60% de Israel é deserto, o que não impediu de transformar as áreas estéreis em terra produtiva. Como no deserto não tem muita água, Israel desenvolveu tecnologias avançadas em dessalinização. Cientistas de Israel criaram tratamentos para esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer e, o mais importante, descobriram a causa do mau hálito. Os israelenses também se destacam nos esportes. O Maccabi Tel Aviv ganhou o campeonato europeu 6 vezes. Israel é uma potência olímpica em judô e windsurf. E se você ainda não está impressionado, o que você diria do fato do seriado Homeland, vencedor do Emmy, ter sido escrito em Israel? Ou que mais de 1 milhão de bilhetes são colocados no Muro das Lamentações anualmente? Quando Deus encontra tempo para ler todos eles? E o hebraico é uma língua tão antiga que se um israelense de hoje encontrasse um antepassado de 2.000 anos atrás, eles seriam capazes de conversar. Mais uma? Ok. Você já ouviu falar do Índice de Felicidade Global? Nem eu tinha ouvido até agora. Mas, aparentemente, os israelenses estão no 11º lugar de 196 países. E se isso não for suficiente, talvez você deva encontrar alguém com quem conversar sobre tudo isso. Legal, né, gente?
Esse vídeo eu gosto bastante de passar nas apresentações, porque eu acho que através dele a gente consegue ver o quanto Israel está presente nas nossas vidas e a gente muitas vezes não se dá conta, né? Principalmente hoje em dia com essa questão de tecnologia, que a gente está cada vez mais dependente, né? Então vamos lá, agora então a gente vai começar com a apresentação e o que eu vou procurar abordar hoje aqui na apresentação? A gente vai falar um pouquinho sobre as distâncias, vai dar uma ideia geral mais ou menos do que o país tem para oferecer, algumas informações práticas, informações também sobre o aeroporto, o que fazer, principalmente para quem está indo pela primeira vez e não conhece ainda o país, e vamos falar brevemente sobre algumas cidades, né, como Tel Aviv, Jerusalém, a região do Mar Morto, Galileia e Eilat, tá? Então, vamos começar. Israel está localizado no continente asiático, a capital é Jerusalém. Jerusalém é uma das principais cidades, mas não é a única cidade em Israel, tá? Israel é um país relativamente novo, para vocês terem uma ideia, completou 72 anos no dia 14 de maio. É um país pequeno, né? Ele é menor do que o estado do Sergipe. E isso é uma característica interessante no país, porque o turista não perde muito tempo com deslocamento. Então, é possível vocês conhecerem o país de norte a sul, de carro, em mais ou menos 6 horas de viagem. Né? Isso é bastante interessante, principalmente para o turista brasileiro, que gosta muito de conhecer mais de uma cidade numa só viagem. Então, Israel é um país que permite o turista conhecer sem perder muito tempo com deslocamento. A língua oficial é o hebraico e o árabe, apesar de que 90% da população também fala inglês, então é muito fácil se comunicar em Israel. E a moeda local é o shekel. O shekel, gente, ele hoje está mais ou menos equivalente a um real. Hoje, um shekel dá mais ou menos 1,65 reais, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, isso facilita até um pouco na questão da conversão, né? Na hora da gente ter uma ideia mais ou menos do preço das coisas. Em termos de documentação, eles não carimbam passaporte, tá? É necessário apenas o passaporte com validade mínima de 6 meses. Não é necessário visto nem vacina. O visto, na verdade, é um papelzinho que, ao chegar no país, eles dão para o passageiro esse papelzinho que vocês têm que guardar, e ao sair do país, também eles vão dar um outro papelzinho que é o visto que você tem que apresentar ao sair do país, mas eles não carimbam o passaporte, tá? As placas e as sinalizações, na maioria dos lugares, são em 3 idiomas, né? Em hebraico, em árabe e em inglês. Em termos de hotelaria, tem hotelaria para todas as opções de público, tem desde hotéis 3 estrelas até hotéis de renome internacional, tem redes hoteleiras também muito conhecidas, tem hotéis boutiques, e tem também uma hotelaria que são os kibbutz, né? Os kibbutzes, a gente acha interessante até sempre mencionar, porque além de ser, às vezes, um preço um pouco mais acessível que alguns hotéis, é uma hotelaria de experiência, então o turista tem uma oportunidade de conhecer um pouco das atividades que eles desenvolvem no kibbutz. Então, é uma opção também para o passageiro. O turismo para o país é a segunda fonte de receita, então eles prezam muito pelo turista, eles recebem muito bem o turista, o turista é muito bem-vindo, né, no país. E aqui eu coloquei guias falando português também, porque eu acho muito importante a contratação do guia, principalmente, né, para os brasileiros, porque não é muita gente que domina o idioma inglês. Então, eles têm os guias falando português, que os guias são super capacitados, eles conhecem muito sobre a história do país. Então, eu recomendo a contratação do guia falando português, porque, principalmente, vocês vão ter oportunidade de conhecer lugares que têm coisas preservadas desde 1.000, 2.000 anos atrás, e é interessante a gente conhecer um pouquinho da história do que aconteceu ali naquele lugar, né? E os guias, realmente, eles passam por provas super rigorosas e eles conhecem muito sobre a história do país, tá? Tudo isso e mais, né? Muito mais. E depois o Jair vai poder complementar ainda mais tudo isso que eu estou falando, né, Jair? Sim, claro. Então, a gente falando agora um pouquinho da população, né? Israel, a gente coloca que é um país único, porque ele tem uma formação de imigrantes, né, vindos de diversos países, é uma população jovem, casual e receptiva, e isso é interessante porque num só país vocês têm a oportunidade de conhecer diferentes costumes, diferentes culturas e diferentes línguas também. Isso torna Israel um país único, né? É um país relativamente pequeno, para vocês terem uma ideia, tem em torno de 9 milhões de habitantes, e a população está mais ou menos dividida em 75% judeus, 20% muçulmanos, e os outros 5% estão divididos entre cristãos, drusos, armênios, barrais, entre outros.
Falando um pouquinho sobre a localização. Israel é um país bem pequenininho, aqui localizado no meio do Oriente Médio, né? Ele faz fronteira com a Síria, com a Jordânia, com o Egito e com o Líbano também. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as distâncias, para vocês terem uma noção entre uma cidade e outra, né? Então, aqui eu pus algumas das principais cidades, assim, que a gente vai abordar hoje aqui no treinamento. Lógico que tem outras, né? Mas, por exemplo, vindo do Brasil, o passageiro sai do Brasil, chega em Tel Aviv. De Tel Aviv para Jerusalém, por exemplo, são mais ou menos em torno de 67 quilômetros. Então, o turista de carro leva em torno de 50 minutos. De Jerusalém para a região do Mar Morto, que é essa área aqui mais clarinha, em torno de 45 minutos de carro. De Jerusalém para Massada, que fica aqui abaixo da região do Mar Morto, em torno de 90 minutos, né, 99 quilômetros, mais ou menos. De Tel Aviv para Haifa, Haifa já fica aqui em cima, ao norte do país. Haifa é uma cidade muito interessante, porque é a terceira maior cidade de Israel, é uma cidade super jovem e dinâmica, é uma cidade de porto, né? E o interessante é que ela é uma mistura do antigo com o moderno. Então, é uma cidade que vale realmente, eu recomendo conhecer, quem tiver oportunidade. Inclusive, em Haifa, que tem os Jardins Barrais, que depois eu vou mostrar uma fotinho, que eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, né? Que é um lugar belíssimo, que, inclusive, de cima vocês têm toda uma vista panorâmica, né, da Baía de Haifa. Então, é um lugar que eu recomendo. Tem excelentes restaurantes também, uma cidade super charmosa que vale a pena conhecer. Então, em torno de mais ou menos 1 hora de Tel Aviv para Haifa. De Jerusalém para Tiberíades, que também fica aqui ao norte do país, mais ou menos 2 horas e meia. E de Tel Aviv para Eilat, que já fica ao sul do país, aqui embaixo, que é um pouquinho mais distante, em torno de 4 horas de carro. Tá? Eilat também, depois eu vou mostrar um videozinho para vocês, é um balneário e é uma cidade muito interessante, principalmente para quem está indo com criança, né, que tem bastante atividade para as crianças também. E como o seu cliente, né, como o turista chega em Israel? Então, assim, a maioria das companhias europeias voam para Israel, algumas americanas também. E para quem não sabe, no final de dezembro de 2018, a Latam lançou um voo direto para Israel. Né? É um voo que sai do Chile, esse voo sai do Chile e vai para Guarulhos, em São Paulo, e de São Paulo vai direto para Tel Aviv. Então, é um voo que tem 3 saídas semanais. Isso foi uma conquista muito, muito grande para nós, né? Não só para os brasileiros, mas também para Israel, porque é um voo direto que permite com que o turista não perca muito tempo em viagem, assim, uma viagem mais cansativa, né? E já que a gente está falando de voos, vamos falar um pouquinho sobre o aeroporto. O principal aeroporto é o Aeroporto Internacional Ben Gurion, que é localizado no centro do país, localizado na estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém. É um dos principais aeroportos do mundo e um dos mais seguros também. Tem também um outro aeroporto, que é o Ramon Eilat, mas é um aeroporto um pouco menor, que fica ao sul do país, mas o principal mesmo é o Ben Gurion. Tá? E já que a gente está falando em aeroporto, eu acho que vale ressaltar que muitas vezes as pessoas ficam um pouco incomodadas porque falam que perde muito tempo no aeroporto, que eles são super rigorosos e fazem uma série de perguntas. E realmente, gente, Israel é um país que preza muito pela segurança, né? Então, ao chegar no país, eles vão realmente querer saber o que você está indo fazer, se é a primeira vez que você está indo, quem que fez a sua mala, se você está levando alguma coisa para alguém. Então, assim, são mais perguntas por questões de segurança, tá? Não só segurança para a população local, mas do próprio turista também, tá? Mas quem não tem nada a temer, não tem por que se preocupar, tá? Realmente são perguntas de rotina, só por precaução. Falando um pouquinho sobre o clima, muita gente também, às vezes, pergunta qual que é a melhor época para ir. Isso é muito relativo, porque vai depender muito do perfil do seu cliente, né? Mas o que a gente tem sempre que lembrar é que as estações do ano são contrárias às nossas aqui do Brasil. Então, aqui, quando aqui é verão, lá é inverno e vice-versa. Normalmente, o verão é um verão quente, longo e seco também, muito parecido com o nosso verão aqui do Nordeste, mas às vezes com uma temperatura até mais elevada. Né? Na época de julho, agosto, setembro, é quando tem uma temperatura mais alta, né? E julho e agosto considerada alta temporada também. Então, é uma época meio complicada, porque, principalmente para visitar alguns lugares sagrados, né, religiosos, turísticos, eu quero dizer,
você acaba perdendo mais tempo em filas, né? Fica mais cheio, tudo, então a alta temporada tem essa questão. O inverno já é um inverno um pouco mais ameno, mais úmido, que existe a probabilidade maior de chuva, né? Normalmente existe uma chance maior de chover em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Mas isso é muito relativo, é como aqui também em São Paulo, né? Às vezes a temperatura engana um pouco, a temperatura às vezes engana um pouquinho a gente. Mas é considerada baixa temporada dezembro e fevereiro. Então, assim, se me perguntasse qual que é a melhor época para ir, eu recomendaria ir na época entre abril e maio, que é a primavera, né? Ou outono, que vai de outubro a novembro, que eu acho que é uma época que é melhor não só em questão de clima, mas de número de visitantes também no país, tá? E já que a gente está falando aqui do clima, eu acho que é importante a gente falar a questão do vestuário, porque as pessoas também muitas vezes têm dúvida de como se vestir em Israel, né? Porque por ser um país considerado religioso, as pessoas acham que vão chegar em Israel, vai estar todo mundo vestido de burca, que tem que todo mundo andar coberto, e não é, gente, é um país totalmente ocidental, as pessoas se vestem da maneira como se sentir mais confortável, tá? A única coisa que eles pedem para que nos lugares que eles consideram religiosos, por questões de respeito à religião, principalmente no verão, a gente tem que ter o cuidado de levar alguma coisa que possa cobrir colo, ombro e as pernas também, né? Principalmente no verão, que a gente às vezes acaba usando roupa mais decotada ou mais curta, tudo. Você tem que lembrar que se você for fazer, no seu roteiro tiver algum passeio que inclui algum lugar religioso, tem que lembrar de ir com uma saia mais comprida, por exemplo, as mulheres, ou roupas que não mostrem o colo nem os ombros. Os homens também evitarem de bermuda ou camiseta regata, porque nesses lugares não é permitido entrar dessa forma, tá? Mas fora isso, nas ruas, vocês podem andar da maneira como se sentir melhor. Inclusive na praia, as mulheres vão de biquíni, não tem problema nenhum, tá? E sempre lembrar, protetor solar, se hidratar bastante, principalmente no verão, porque realmente é um tempo muito seco, né? E levar sapatos confortáveis também, além de óculos escuros, boné e tudo mais. Em relação ao transporte público, então, eles têm todas as opções de transporte público, inclusive quem se sentir confortável e quiser alugar carro, é possível alugar carro e é muito fácil dirigir em Israel, né? As estradas são muito bem sinalizadas, mas quem não se sentir confortável tem opções de ônibus, trens, vans compartilhadas e táxis também, só que os táxis têm um preço um pouco elevado, então não é sempre que dá para pegar táxi, mas tem essa opção também, tem essa alternativa para quem quiser, tá? E aqui eu trouxe alguns dados para vocês, para explicar um pouquinho por que a gente acha que Israel é uma oportunidade, né? Para vocês terem uma ideia, em 2019, antes dessa questão da pandemia que houve esse ano, né? Israel recebeu em torno de 4,5 milhões de turistas, né? Cerca de 11% a mais do que no ano anterior. E o Brasil, gente, é um país que está entre os mercados que mais cresceram em termos de número de turistas, mercados da América Latina, né? Um dos países que mais enviou turistas para Israel o ano passado. E mesmo assim, sendo de 4,5 milhões, apenas 82 mil eram brasileiros. Então, aqui a gente enxerga que tem um potencial enorme de crescimento e de oportunidade em Israel, né? Porque não é muita gente que sabe vender o destino Israel. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade agora, principalmente essa questão de pandemia, que a gente está tendo um tempo um pouco mais livre, né? Algumas pessoas, infelizmente, tiveram redução de carga horária de trabalho, tudo. Mas, por outro lado, a gente tem que procurar também enxergar um pouco o lado positivo, né, das coisas. Então, a gente hoje está tendo um tempo maior para poder se capacitar, para poder aprender um pouco mais do destino, participar de treinamentos como esses que a gente está fazendo aqui hoje, né, para conhecer um pouco mais do produto, para quando tudo normalizar, a gente conseguir saber vender melhor e poder atender de acordo com a necessidade do nosso cliente, né? Então, Israel também é um destino ideal para o turismo de lazer, para peregrinações, para viagens de incentivos, viagens de negócios também, exposições, conferências. Então, é um país que tem uma estrutura excelente para todo o perfil de público e de visitante, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês, vou falar brevemente sobre essas principais cidades e a gente vai mostrar um videozinho, porque às vezes eu só falando fica difícil a gente imaginar, né, como é cada uma das cidades. Então eu vou dar uma breve introdução de cada uma delas e na sequência eu vou mostrando um videozinho para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá? A primeira que a gente vai falar aqui é sobre Jerusalém. Jerusalém, então, é capital de Israel,
considerada centro espiritual do planeta, né? Uma das cidades mais antigas do mundo, sagrada também para as 3 religiões monoteístas. E quais são essas religiões? O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Sendo que para cada uma dessas religiões, eles têm um local que eles consideram sagrado. Então, por exemplo, para o islamismo, o Domo da Rocha é o lugar mais importante para eles, porque é de onde Maomé subiu aos céus, né? Já para o cristianismo, a Igreja do Santo Sepulcro, né, que é o local de crucificação, de sepultamento e da ressurreição de Jesus. Então, para o cristianismo, a Igreja do Santo Sepulcro é considerada um local mais sagrado. E já para o judaísmo, o Muro das Lamentações, né, que faz parte do Segundo Templo. E a cidade de Jerusalém, ela é dividida entre cidade antiga e cidade moderna. Tá? Sendo que para vocês poderem adentrar a cidade antiga, existem 8 portas diferentes. Sendo que a mais tradicional é a porta de Jafa. A porta de Jafa vai levar vocês direto ao bairro cristão. Né? A cidade antiga era dividida entre bairro cristão, bairro judeu, muçulmano e o armênio. No bairro cristão, por exemplo, é onde tem toda a parte da Via Dolorosa, que é onde tem as 14 estações, que é o lugar percorrido por Jesus, né? Onde tem, até você chegar no ponto mais importante, que é a Igreja do Santo Sepulcro. Já no bairro judeu, é onde tem o Muro das Lamentações, que é essa fotinho aqui em cima, né? Atrás do muro, vocês podem ver o Domo da Rocha, que é o local mais importante para os muçulmanos. E esse bairro judeu tem uma característica muito interessante, porque nessa região vocês vão poder verificar que as 3 religiões convivem sem nenhum problema. Então, você consegue perceber essa mistura, né? Então, isso que é interessante de Israel. Independente da sua crença, independente da sua religião, é um lugar que todos se respeitam, tá? Já o bairro muçulmano é onde se concentram os mercados de rua, né? É um bairro bastante colorido, bastante diferente, com diversos sabores. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os mercados de rua. E tem o bairro armênio também, que é um bairro um pouco mais tranquilo, mas tem a sua própria característica, tá? Então, essa é a parte da cidade antiga. Já a parte da cidade moderna é onde tem algumas das universidades, muito conhecidas também, e onde tem alguns festivais, shows que eles fazem, e onde tem também excelentes museus. E 2 museus que eu gostaria de destacar aqui, que eu recomendo também, é o Museu do Holocausto, né, onde tem toda a história do Holocausto, e o Museu de Israel, que além de diversas obras, vocês vão poder ver um pouquinho também dos manuscritos do Mar Morto, tá? E agora eu vou passar esse videozinho para vocês conhecerem um pouquinho mais de Jerusalém, tá? Vamos lá. Everything here is so connected and so together. It's like as if everything combines together into this beautiful harmony. Like Jews and Arabs and tourists from all over the world, like Chinese and Australians, all together, something that you cannot find anywhere else. When we walk in Jerusalem, we feel the story comes alive. 2,000 years ago, the people there walked there around, Jesus walked there around, and now we walk around here. It's very special. I feel the sky is a bit closer. I feel that it's not just a story from the history books, but it's real and it's alive, and I'm a part of it. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Tel Aviv ou de Jaffa. Tel Aviv já é uma cidade um pouco diferente de Jerusalém, é uma cidade divertida, é uma cidade mais moderna, é uma cidade que tem praia, né? Eles curtem muito esporte, realmente tem uma vibração de cidade moderna, um clima mais descontraído. Lembra muito o Rio de Janeiro aqui em São Paulo, só que muito mais seguro. Mas Tel Aviv é considerada o principal centro econômico e financeiro do país.
Também considerada a nação das startups, porque é onde se concentra a maior parte das empresas de tecnologia, né? Inclusive, muitas startups são criadas em Tel Aviv e ganham alcance mundial depois. Tel Aviv também considerada patrimônio da humanidade, né? Pelas suas arquiteturas Bauhaus. E grande centro de entretenimento, restaurantes e lojas. Então, Tel Aviv tem excelentes restaurantes, tem uma vida noturna muito animada, muito agitada também, né? Tem excelentes festivais e shows que acontecem durante o ano todo, óperas, teatro. Então, realmente é uma cidade que não para nunca, né? E seguindo por Tel Aviv, vocês vão conhecer um pouquinho de Old Jaffa, que é essa imagem aqui de baixo. Né? Old Jaffa também é uma cidade muito bonitinha, assim, é uma cidade de porto, né, dos portos mais antigos, que inclusive tem um mercado de rua, que é onde tem um mercado de antiguidades, e é uma cidade muito interessante porque ela tem toda a construção dela é do período otomano, com vielas e casas construídas em pedras que dão um ar super charmoso para a cidade, né? Então tem diversos ateliês, tem cafés, tem restaurantes, tem lojinhas, então realmente é uma região que eu recomendo vocês conhecerem também, se tiverem oportunidade. E agora eu vou mostrar um pouquinho de Tel Aviv através do vídeo. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Galileia, né? Galileia fica ao norte de Israel, é uma região super importante também, porque é onde se concentra muito da história da vida de Jesus. Principais cidades são Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, e tem pontos super importantes, né, principalmente nas passagens da Bíblia, como que vocês já devem ter ouvido falar, sobre o Monte da Bem-aventuranças, que é onde Jesus fez o Sermão da Montanha. Tem também a região do Mar da Galileia, né, que é onde Jesus pregou diversos sermões. É muito forte essa questão da arqueologia nessa região da Galileia. Inclusive, é uma região que tem uma área muito fértil, então muitas das vinícolas também são concentradas nessa região, tem mais de 300 vinícolas espalhadas por todo o país. Então, é uma região muito interessante, com excelentes restaurantes também, que eu acho que vale muito a pena conhecer, incluir no roteiro de vocês um passeio, né, para conhecer uma vinícola. Então, eu acho bem bacana essa região e a gente vai conhecer um pouquinho mais através do vídeo também.
E vamos conhecer um pouquinho mais de Eilat, né? Eilat é aquela cidadezinha que eu falei que fica ao sul do país, que tem um tempo maior de deslocamento, né? Se você considerar Tel Aviv como ponto de partida, então mais ou menos em torno de 4 horas de viagem de carro. Mas como eu falei para vocês, principalmente quem está indo com criança, né, em família, tudo, é uma região interessante para conhecer, porque tem clima quente e seco na maior parte do ano. E é uma região muito conhecida também para quem gosta de mergulhar, porque ali onde tem o Mar Vermelho, né, que tem grandes recifes de coral, então é uma região linda para quem gosta de mergulho. Eles têm também várias atividades aquáticas, né, é bom para compras, para quem quiser fazer caminhada também ali perto no deserto, é possível. Tem o Timna Park, que é um parque que dá para vocês fazerem trilhas, andar de bicicleta, que fica mais ou menos a 25 quilômetros ali de Eilat. Eles têm shoppings, têm uma estrutura excelente de hotéis e de resorts também, tem excelentes restaurantes, bares, e para quem não quer muito né, admirar muito a vida marítima, né, aquática, digamos assim, tem um Santuário das Aves também de Eilat, que é lindíssimo e que vale a pena conhecer. Tá? Então vamos conhecer um pouquinho mais de Eilat agora pelo vídeo. Jenna and I'm from Finland. Here in Eilat it's like December, winter time, but here is so warm, the water is warm, the nature is so beautiful, people are nice, so it's really nice holiday place. E por que a gente acha que Israel é um destino excelente, principalmente para o brasileiro, né? Porque é uma combinação de espiritualidade, de história e diversão. Então, independente do objetivo da sua viagem, mesmo que vocês vão fazer uma viagem, por exemplo, de peregrinação, né, com cunho religioso, tudo, né, é um lugar que você tem a oportunidade de aproveitar essa parte espiritual, tem também a oportunidade de conhecer muito sobre a história, né, do país e da humanidade também, e tem opções de diversão também, para todos os perfis de público e para todas as idades também. Então, é um destino realmente que é completo. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essas possibilidades que o país tem para oferecer além da Terra Santa, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessa parte de religião, mas, por outro lado, eu vou mostrar para vocês que outras oportunidades e possibilidades que o país oferece. Então, essa parte de esporte e aventura, né? Eles têm diversas maratonas que acontecem durante o ano todo, não só em Tel Aviv, em Jerusalém, mas também maratonas no deserto. Tem opção de Jeep Tour no deserto, para quem gosta de mergulho também tem bastante opção de mergulho, tem passeios de camelo, passeios de bike, escaladas, aulas ao ar livre também gratuitas. Então é um país que realmente eles incentivam muito essa prática de esporte e de vida saudável, né? Falando um pouquinho sobre a parte de gastronomia e enogastronomia. Então, a gastronomia é uma grande parte da cultura israelense, né? Eles prezam muito pela qualidade da vida saudável, assim, e pela qualidade da comida. Então, o café da manhã é a principal refeição para eles, é praticamente um almoço, né? Inclusive, vocês têm verduras, legumes, ovos feitos preparados de diferentes maneiras, né? Com muito tempero, molhos, porque tem muita influência árabe, influência africana também e mediterrânea na gastronomia, né? E para quem é vegetariano, realmente Israel é um paraíso dos vegetarianos, né? Principalmente Tel Aviv, considerada a capital vegana, né? E tem os diversos mercados de rua, que eu também recomendo, que é um passeio muito bacana para fazer, porque vocês vão ter a oportunidade de degustar diferentes temperos, doces, especiarias, tudo. Então, é um passeio muito interessante para conhecer, para fazer.
A parte de enogastronomia também, tem mais de 300 vinícolas espalhadas pelo país, inclusive muitos vinhos foram premiados e renomados mundialmente, né? E além, eu recomendo o passeio numa vinícola, porque além da oportunidade de vocês conhecerem, experimentarem excelentes vinhos, vocês vão ter a oportunidade de ver paisagens deslumbrantes, assim, muitas delas, né? Fazer um almoço bacana num lugar desse, passar um dia bem gostoso, bem diferente. Opa! Então, aqui um videozinho só para ilustrar um pouco dessa parte de gastronomia e de enogastronomia e deixar vocês com um pouquinho de água na boca. Somebody's calling you and you better run. Don't run. The view from here is incredible. It's looking out into a valley with beautiful olive groves everywhere. Everything comes from the earth and everything is cooked by the people, for the people. It doesn't get much better from a culinary perspective. My name is Eris Komorowski and I live in the Upper Galilee. I'm a chef and a baker. I used to live in Tel Aviv, but I moved here. It's an holistic experience where you drink the local wines and you eat the tomatoes that grow here. It's nice, it's relaxing, it's not in the city. You can taste the sunshine, you can taste the land, you can taste where the grapes come from, and it's all contained in one bottle of wine. We are in the Middle East and we host it in a different way. We open tables. The area, the culture here, and frankly the food, which I just completed a great meal. I've never had anything like it, so I think it's an experience that everybody should put on their list. Falar um pouquinho agora sobre turismo de beleza e saúde, né, principalmente na região do Mar Morto, onde é concentrada a maior parte das empresas de cosméticos, né, nessa região. E a região do Mar Morto, muito conhecida também e pelos benefícios que a água do Mar Morto tem, né, por ser ricas em sais minerais. Então, eles têm diversos tratamentos terapêuticos, dermatológicos também. Então, é uma região muito procurada também, principalmente para essa parte de tratamento de saúde, né, além de beleza. É considerado o ponto mais baixo da Terra, né, inclusive por causa desse alto nível de concentração de sal, então você acaba flutuando também, então é uma experiência bacana para conhecer. Eu recomendaria pelo menos ter 1 ou 2 dias nessa região do Mar Morto, para vocês poderem flutuar nas águas do Mar Morto, fazer um banho de lama, curtir um pouquinho da estrutura dos hotéis e resorts que tem nessa região, aproveitar um pouquinho da excelente gastronomia também que tem. Né? Então, realmente é uma região belíssima, fazer um passeio de Jeep Tour ali pelo deserto, então é uma região que realmente vale incluir no roteiro, se for possível. E um pouquinho falar de vida noturna, né? Então, como eu já mencionei aqui, eles têm excelentes restaurantes, festas, festivais, teatros, óperas, shows, durante todo o ano, tá, gente? Infelizmente, esse ano, em função dessa questão da pandemia, com certeza isso não aconteceu, né? Mas se Deus quiser, isso tudo vai passar e a gente vai retomar a nossa vida aí. Então, Jerusalém tem o moderno centro da cidade, com os mercados, Tel Aviv também tem o mercado de rua, né? Tel Aviv é considerada capital gay-friendly, porque eu acho que isso é importante a gente mencionar, que Israel, apesar de ser um país religioso, é um país que, independente da sua crença, independente da sua religião, independente da sua opção sexual, é um país que acolhe a todos com muito respeito, tá? E a gente não poderia deixar de mencionar também aqui a questão da tecnologia, né? É um país que tem o maior número de startups per capita do mundo, né? Inclusive empresas, mais de 300 multinacionais, tem centro de pesquisas de alta tecnologia em Israel, principalmente ali em Tel Aviv, né? Empresas como Google, como Facebook, como Microsoft, Samsung, né? Então, em Tel Aviv, como eu comentei anteriormente, eles
criaram diversas startups que elas ganham alcance mundial, né? Então é um país que realmente é referência em tecnologia, né? Não só a questão da tecnologia é importante, a questão da agricultura também. Então realmente é um país que é muito rico, não só em termos de cultura, mas em termos de história, de beleza, e que vale realmente conhecer. E aqui, já para a gente ir finalizando, para depois o Jair poder dar mais detalhes sobre o roteiro, né, que a HD tem para oferecer, e mais detalhes assim do que se tem para fazer em Israel, eu coloquei aqui lugares que eu recomendo visitar, principalmente quem está indo pela primeira vez. Então, não deixar de conhecer os mercados de rua. Essa fotinho noturna aqui que tem embaixo da Torre de Davi, eles fazem um show de luzes que eles projetam imagens contando um pouquinho da história de Jerusalém dentro das muralhas da Torre de Davi. Então é um show bem interessante que vale a pena conhecer. O Museu de Israel e o Museu Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, o Jardins Bahá'í, que é essa fotinha aqui em cima, que eu comentei que fica em Haifa, né, a terceira maior cidade de Israel, e Massada, que é essa foto maior aqui, que é uma fortaleza, né, onde teve a guerra dos romanos com os judeus, que é um lugar belíssimo, inclusive tem em algumas épocas do ano, nesse ano não, infelizmente, mas se eu não me engano é em julho, eles fazem inclusive um festival de ópera, que eles usam todo como pano de fundo o visual do deserto. Então realmente é um lugar belíssimo para conhecer, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Como eu comentei anteriormente, a ideia aqui era hoje falar sobre as possibilidades que Israel tem para oferecer além da Terra Santa, né, e não se aprofundar muito nessa parte da Terra Santa em si, mas agora eu vou passar a palavra para o Jair, que ele vai ter mais detalhes para falar, conversar com vocês e contar um pouquinho mais sobre Israel e o que o país tem para oferecer em termos de roteiro, que inclusive a HD pode apresentar para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado, e depois, quem tiver interesse, eu vou disponibilizar esses vídeos, vou direcionar para o Otoniel, e ele pode passar para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos. Então, agora é com você, Jair. Olha, aqui eu chego com o grupo e entrego para o Jair. E fico junto o tempo todo, né, Jair? Sim. Bom, pessoal, então, praticamente HD faz caravanas para Israel, mais compridos que geralmente faz. Geralmente faz 5 dias ou 6 dias. E HD, como o Toniel quer que conhece não só a parte da Terra Santa, então faz muitos outros lugares, alguns que Renata falou, alguns que não, que é muito interessante para conhecer também a história, escavações e outras partes, e também parte da beleza de Israel, tá? E parte de outros lugares históricos que pode ver. Agora, o roteiro, tem 2 tipos de roteiro, deixa um pouco esse daqui, tem 2 tipos de roteiro, conforme o lugar de chegar. Se você chegam de Egito para Israel, então vocês entram para Israel a parte de Eilat, que está aqui no sul de Israel, tá? No Mar Vermelho, que já a Renata falou sobre isso, e de Eilat a gente vai começar viajando para o norte. Eilat é a cidade, a ponta mais sul de Israel, e no primeiro dia, então, a gente vai dormir na região do Mar Morto. Está vendo aí, está escrito Dead Sea, no meio mais ou menos. Esse Mar Morto que já vimos antes, que pode flutuar, pode fazer, tem spas, tem cremas, muitas coisas bonitas para ficar lá. Lá perto tem também a Massada, tá? Que depois vamos chegar para a Massada. E outro lugar que chama Qumran. Qumran, que é o lugar onde encontraram o santuário do livro, onde que praticamente a cópia mais antiga da Bíblia que encontraram no mundo, tá? De 2020 anos atrás. Pode ir passando. E depois a gente vai começar indo até o norte e voltando
e terminando o roteiro em Jerusalém. Então, isso que eu falei, o terceiro dia, que essa aqui é foto de Eilat. Espera aí. O terceiro dia que vamos chegar, se for chegando de Egito, vai começar de Eilat, Mar Morto, e depois vai começar viajando para o norte, passando por Qumran e Jericó, que hoje em dia é território palestino, mas lá está a monte como se fala, da tentação, onde Jesus estava tentado pelo diabo, depois de 40 dias de jejum, lugar muito, muito bonito, a gente vai de teleférico, tá? E depois a gente vai, olha aqui, esse daqui, o convento em Qumran, chama Carental vem de 40, em França, na França, francês, que é 40 dias que Jesus estava nessa montanha. Chegando lá, só chega de teleférico, a gente vai fazer esse passeio, depois em Jericó tem outras atrações para ver, e pode andar de camelo, lá ou em Jerusalém, uma atração muito bonita. Continua, então. Depois, vamos chegar na fonte de Gideon, tá? Que é a parte da Bíblia do livro de Juízes, sobre Gideon, que ele venceu os midianitas, uma história muito bonita, e o local é lindo mesmo. Essa água que você está vendo, esse azul assim, é água que fica o ano inteiro com 26 graus, e mesmo no inverno e no verão. Muito gostoso lugar. De lá a gente vai subindo para o norte, para Tiberíades, que é a cidade perto do Mar da Galileia, e nessa região temos muitos lugares atrativos pelos passos de Jesus, tá? Tem a Magdala, onde viveu a Maria Magdalena, tá? Que é lá perto. Tem Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus fez a cerimônia da montanha. Tem o Cafarnaum, tá? E Cafarnaum é a cidade, chama a cidade de Jesus, praticamente era o local onde morou a sogra de Jesus. Depois a gente vai fazer um passeio lindo de barco, uma emoção mesmo, e o local onde Jesus andou em cima da água, e de lá a gente vai encontrar no museu, olha aqui, essa parte é um barco que foi encontrado de 2000 anos atrás, do tempo de Jesus, não sabe se foi de Jesus, ou foi dos pescadores dele, ou foi dos judeus, mas é do tempo de Jesus, foi encontrado dentro do Mar da Galileia, acho que em 1988, alguma coisa assim, que o nível da água estava muito, muito baixo, e de repente descobriram isso. É muito interessante, reformaram e agora preservaram todas as madeiras, tem uns 12 tipos de madeiras diferentes do Oriente Médio todo. Isso chama Kibbutz Genosar. Genosar na Bíblia chama Genezaré. Genezaré, o local onde um dos livros onde Jesus voltou depois que andou em cima da água. Vai passando. Esse é o Monte das Bem-aventuranças e Cafarnaum, que tem uma igreja que foi construída em cima da casa do Pedro, e tem aqui na direita tem uma sinagoga antiga também do século V, que foi bem perto da igreja, da casa do Pedro, e no texto está escrito que lá que o Jesus tirou o demônio de uma das pessoas que estava passando e orando na igreja, na sinagoga, desculpa. Vai continuando. Um dos lugares mais importantes, o Rio Jordão, onde a gente vai fazer batismo. O Rio Jordão
tem um local, chama Yardenit, que é um local que as pessoas só podem entrar com esse vestido branco, e é muito sagrado lá, faz cerimônia, e o Toniel também vai fazer batismo para vocês, e é muito, muito emocionado isso. Muito gostoso também. Vamos nessa? Tem cidade de Sefard, não sempre que a gente vai lá, é uma cidade muito importante para o judaísmo, uma das 4 cidades sagradas para os judeus. Tem Jerusalém, Hebron, Tibérias e Sefard. Essa que é a 4ª. É uma cidade que tem muitas sinagogas antigas e muito agradável passear por lá. Vamos ver, não sempre que dá, depende do tempo, porque é um pouco afastado para o norte. Chamou capital da Alta Galileia, Sefard. É a altura de mais ou menos 600 metros em cima do nível do mar. Nazaré, que é muito importante também. Caná da Galileia, Caná da Galileia e depois Nazaré. Caná da Galileia foi o local onde Jesus fez o primeiro milagre dele. Qual foi? Quem lembra? Isso mesmo, foi transferir água para vinho. E lindo, pessoal. Transformou água em vinho, né? A Cida do Ouro Branco está aí? Abraço para ela, se ela está. Manda um abraço. Sim. Tá bom? De Ouro Branco, é. Ouro Branco. Jair, até aproveitando aqui, abrindo um parênteses, sim. Estreou recentemente um documentário, né? Antes da Ira. Vai ser muito bom se a pessoa puder assistir, que fala sobre a tradição do casamento galileu e a respeito do arrebatamento também. Né? Então, Porque é muito interessante, fica até como dica aqui. Essa cúpula verde que está lá mais ou menos no meio, tá vendo? Lá que está a igreja que foi construída em cima do local onde teve aquele casamento. Tá, vai passando para Nazaré, depois Caná da Galileia, perto de Nazaré. Nazaré temos a igreja da Anunciação, que o anjo Gabriel anunciou para Maria que ela vai ter filho. E ela falou, como? Mas eu sou virgem. E a história está, vamos ler lá. Todos conhecem, né? Depois, Nazaré, o que tem aqui? Depois a gente vai para... No norte ainda tem mais... Olha que bonita a igreja. Tá? Anunciação. E depois a gente vai para Acre. Acre é uma cidade... Tá vendo essa baía que chama Baía de Acre ou Baía de Haifa? Tá? Acre é uma cidade muito, muito antiga. Tá? E dá para passear lá. Do tempo dos cruzados, tem lá uma sala dos cruzados, dos cavaleiros cruzados, muito interessante, de 1100 anos atrás, e foi preservado em muito, muito linda situação. Depois tem muralhas também em Acre, e de lá a gente vai para Haifa. Haifa já fica em cima do Monte Carmelo, tá? E bom, aqui mudou um pouquinho isso. Haifa e lindo, lindo Jardim Baim. Baim é uma outra religião, a gente vai falar sobre ela quando chegar, mas é lindo, lindo mesmo. Pode passar depois. Depois a gente vai para Cesareia. Cesareia é uma cidade que era porto que foi Herodes que construiu, tá? E também é muito bonito lá. Uma parte histórica que tem escavações e tem uma parte moderna também. Isso estamos vendo Cesareia. Estão vendo? Muito bonita cidade. Cesareia Marítima chama porque tem outra Cesareia que é Cesareia Filipos, que é no norte de Israel, onde praticamente Jesus estava com os discípulos e perguntou
o que falam a gente sobre quem sou eu, e o Pedro que falou pela primeira vez que ele é o Cristo. Tá? Isso foi em Cesareia Filipos. Tá? E Cesareia Marítima é outra cidade que foi construída 2000 anos atrás pelo Herodes para ser um porto de comércio da Roma até Israel e Palestina na época. Pode passando. Monte Carmelo, muito bonito também. Vamos passear lá. Se tiver, tem lá um lugar onde Elias matou os 450 profetas do Baal, tá? E depois, não fica aí, depois vamos no Monte Tabor, tá? Monte Tabor, onde foi a transfiguração de Jesus. Esse é Monte Tabor. Em cima tem 2 igrejas, muito, muito bonito lá, a paisagem também do Vale de Jezreel em volta, tá? Estão vendo que é uma montanha isolada e a paisagem linda, linda da volta toda. Continua. Megido, que é considerado Armagedon da Bíblia, do livro da Apocalipse, tá? Muito interessante, tem lá história de 22 níveis de escavações, que são 5.000 anos atrás, uma história muito, muito interessante do rei Salomão, do rei Acabe e outros também. Muito interessante, tem um projeto de água muito interessante também que foi construído, impressionante, 3.000 anos atrás quase, e sem instrumento, sem nada, e conseguiram construir esse projeto de água lindo mesmo. Jair, quem tem a oportunidade de passar por esse aqueduto, acha que tem até ar-condicionado, algum sistema de ventilação. É verdade. E é tudo natural, né? Mesmo no verão, o calor lá fora entra lá dentro desse túnel, que é 60 metros de túnel, escavado embaixo da terra, muito, muito gostoso. É verdade. E nós passamos por ele. Até hoje tem água lá. Vai, continuando. Monte Carmelo, falou. Monte Carmelo, que já falei. Tá? Cesareia. E Jope tem vários lugares. Jope está escrito várias vezes na Bíblia Sagrada. Tá? Esse aqui a casa do Simão Curtidor. Tá? E lá que o Pedro teve aquele sonho dos animais impuros. Tá? É muito interessante. E a cidade de Jope, como falou a Renata, muito, muito bonita, muito interessante. É uma das cidades mais antigas do mundo. E quem foi um dos portos mais antigos também? Quem saiu de lá? O Jonas. O Jonas saiu de lá e para fugir do que Deus mandou para ele, tá? Da missão que Deus mandou para ele. E de lá também trouxe o rei Salomão, também está escrito na Bíblia, no segundo rei, se não me engano, trouxe os árvores para construir o templo. Trouxe do Líbano, com jangadas do Líbano até o porto de Jope. Tá? E de Jope até Jerusalém, que é subida muito, muito forte, está escrito que com a ajuda de Deus ele trouxe para lá. Tá bom? Isso já vimos, o porto de Jope, muito bonito, um dos portos mais antigos, como falei. E Tel Aviv, Tel Aviv tem muitas praias, podemos fazer um city tour, depende do tempo que a gente tiver, passear e ver as praias de lá. Depende do tempo também. Tá bom? Chegando ao final para a cidade de Jerusalém, tá? Vamos subir em cima da esplanada do templo, nesse Domo da Rocha,
nesse mesmo local do Domo da Rocha, estava construído o primeiro templo e o segundo templo. E essa rocha, que foi o sacrifício de Isaac, que foi chamado Monte Moriá, tá? E pela Bíblia, em Monte Moriá, que estava o sacrifício do Isaac, que o Abraão fez. Tá bom? Muito bonito local. Isso aqui são o túnel de escavações que fizeram embaixo do Muro das Lamentações, embaixo da esplanada do templo. Também muito, muito bonito. Isso aqui, poucos grupos que fazem. O Toniel insistiu que é uma coisa muito interessante para ver, e ver a base do muro. Estão vendo aqui à esquerda? É a base do muro. Quando você vai naquele local que falaram que tem, quanto falou? 10 milhões de pedidos, alguma coisa assim por ano. Então, essa é a base que está embaixo, bem embaixo do nível que a gente vai para fazer a oração. Passa próximo do Santo dos Santos e tem aquela pedra, né, que é uma rocha única. A maior pedra do... Bom, não precisa descobrir tudo, deixa um pouco de surpresas. Vai passando. Isso aqui que são as escavações da cidade antiga de Jerusalém, que tem 2.000, 3.000 anos atrás. Muito, muito interessantes escavações. Vamos passar algumas deles. Tá? Vai passando. Esse aqui está escrito Kever David, que é o túmulo do rei Davi. Tá? E bem em cima do túmulo do rei Davi, que tem um cenáculo. Tá? Bem em cima tem o cenáculo, isso aí, o cenáculo, que esse cenáculo também foi Pentecostes, 50 dias depois, que todos os Espíritos Santos chegaram e começaram a falar todas as línguas para praticamente espalhar o cristianismo no mundo. Esse local aqui, vocês vão ver que era a igreja, depois era mesquita, e tem de tudo dentro. Como Israel toda, que é misturado, todas as religiões, então, dentro dessa sala, que era a sala também da Última Ceia, tem elementos muçulmanos também, muito bonitos. Em Jair, é importante assim, a gente sempre frisar, igual você acabou de falar, né? É o mesmo local onde aconteceu a Última Ceia e também o Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo. No mesmo local, 50 dias depois, voltaram para lá. Está escrito no texto da Bíblia, está escrito o mesmo local. Está escrito mesmo. Exatamente. E abaixo dessa sala, o túmulo do rei Davi. Essa sala que está o túmulo do rei Davi. Bom, como a Renata já falou, na cidade moderna de Jerusalém, vamos ver o Museu do Holocausto, um lugar muito, muito triste, onde é memória dos 6 milhões de judeus que foram assassinados pelos nazistas. Esse aqui é o Santuário do Livro, onde tem aqueles livros que foram encontrados, os manuscritos que foram encontrados no Qumran, que falamos antes. E aqui tem o Knesset, que é o parlamento israelense, e perto do parlamento israelense tem uma menorá grande, esse daqui mesmo. Essa menorá que foi dada de presente do mais antigo parlamento, que é da Inglaterra, para o mais novo parlamento, que era Israel, um tempo, quando teve 10 anos, Israel fez 10 anos, 1958. Muito bonito lá, tem toda a história de Israel, vou falar disso chegando lá. Belém é também outra cidade palestina que a gente vai.
para ver o local onde nasceu Jesus, tá? Pode passar, tem uma foto aí. É a Igreja da Natividade. Belém é uma cidade muito simpática, tem também locais para fazer compras, preços um pouco, às vezes, mais baratos do que em Jerusalém. Pode passar para a Igreja da Natividade, depois tem. Essa daí. A Igreja da Natividade, que foi construída como uma fortaleza. Esse local é a gruta onde nasceu Jesus, tá? Esse daqui, de 14 estrelas, pelas 14 gerações, tá? E esse aqui, Campo dos Pastores, tá? Onde foram os anjos mostraram para os pastores, avisando que nasceu Jesus, e levaram eles, assim, no céu, indicando onde está o lugar onde nasceu Jesus. Praticamente... Ô Jair, e também é o campo de Boaz, não é? Campo da Ruth e Boaz, sim. Onde Boaz encontrou a Ruth, verdade. É tudo lá mesmo. Cidade de Belém, cidade antiga. E no último dia, praticamente a parte mais oeste de Jerusalém, parte linda, Monte das Oliveiras, tá? Muito bonito. Olha, Monte das Oliveiras tem muitos cemitérios, porque os judeus creem que o Messias, quando chegar, vai ressuscitar os mortos, e o primeiro lugar que vai ressuscitar é no Monte das Oliveiras. Por isso que os judeus, principalmente religiosos, compram lá lugar. Esse lugar aqui é o lugar da Capela da Ascensão, onde Jesus foi elevado para o céu depois que ressuscitou dos mortos, e 40 dias depois foi levado para o céu. É o único lugar, como vocês veem, que tem mesquita e igreja ao mesmo tempo. Como pode ser? Vamos explicar chegando lá. Tá bom? Outro lugar que vamos visitar, a Igreja do Pai Nosso, que tem lá o Pai Nosso em muitas línguas, 100 línguas. Tem português antigo, Portugal, sabe? E tem outras línguas, tem hebraico. Vamos ver o local onde Jesus ensinou essa oração para os discípulos dele. Tá bom? A Via Dolorosa tem as 14 estações que Jesus passou, desde ser julgado até ser crucificado e enterrado. Tem lá o Santo Sepulcro, onde está o túmulo vazio, e vamos passar tudo isso. Jair, outra coisa que a gente gosta muito de fazer, né? Na Via Dolorosa, nós fazemos os 2 roteiros, né? Sim. Bom, uma das coisas que tem várias tradições, os católicos que vão no Santo Sepulcro, e os evangélicos têm o Jardim da Tumba, que é um outro lugar bem perto também, que lá também tem um túmulo vazio, que a gente vai explicar lá as razões por que acharam lá. Vamos encontrar lá pessoalmente o João Batista, tá? E como geralmente os grupos de HD são misturados, tem evangélicos, tem católicos, tem espíritos, tem ateus, tem de tudo. Então, a gente mostra tudo, explica tudo, e cada um com sua crença que vai levar as coisas. Tá bom? Perguntas? Tanque de Betesda, outro local interessante, onde Jesus fez o milagre de levantar o paralítico, e como você falou, levanta e toma teu leite, né? E lá também tem o local onde nasceu a Virgem Maria. Tem
Nessa você tem foto? Acho que não, né? Foto da Santa Ana, que era a mãe da Maria, não. Tá bom. Tem o convento das Irmãs de Sion, que lá tem uma parte da Fortaleza Antônia dentro, que são os litóstratos, tá? Dentro, muito interessante também, e onde Jesus foi julgado e foi preso por um tempo. Tem mais alguma coisa aqui? Esse aqui é o local do Jardim do Túmulo, o outro túmulo vazio, que podemos visitar também, vamos visitar. Lá vamos fazer a Santa Ceia, tá? A cerimônia da Santa Ceia, e lugar muito, muito bonito. Um jardim bem preservado, e tudo voluntários. E acabando aqui, olha quem está aí, o Toniel, a Adriana, e quem é esse cara aí? Eu não sei. E então, no fim, recebe um certificado de peregrinação em Israel, em Jerusalém. E depois, lá tem a parte de chorar, aí a gente chora, e despedida, e já espera pela outra vez. Tá bom? Tem possibilidade de fazer perguntas ou não tem? Depois a gente vai estar respondendo as perguntas também, né? E a gente tem observado assim que muitos estão até agradecendo também, né, pela apresentação, e a gente fala a respeito desse informativo. A Renata, a gente pensa assim, não, ela falou tudo, né? Aí Jair vem e fala mais. Aí o Toniel chega agora e fala, o que nós vamos falar? Bom, Israel, então, é por isso. O Toniel vai falar, tem várias datas já marcadas no site de HD, vários caravanas, e cada um é diferente, como eu falei para vocês, cada um é diferente da outra. Tem uma que começa, é só Israel, aí começa no aeroporto e termina no aeroporto. Tem outros que são Egito, Jordânia e Israel, que são todos os lugares que Jesus passou. Aí eu encontro o grupo em Eilat, que é a fronteira com o Egito, um local muito bonito, e de lá que a gente começa a subir para o norte. E tem outro que encontro vocês na Jordânia, que tem a fronteira com a Jordânia que passa. É sempre bom, né, igual a organização, né, Jair? Que no dia que... Porque tem um roteiro que se faz só Israel, né? Mas tem aquele Egito e Israel, que faz a rota do Êxodo, e sempre quando nós estamos para atravessar a fronteira de Taba, né, ao extremo sul de Israel, nós comunicamos primeiro, Jair, estamos chegando. Aí Jair já fica do outro lado da fronteira aguardando a nossa travessia pela fronteira e já encontra com o grupo, né? Sim, todo emocionado, muito bonito. Outra opção, eu espero vocês no aeroporto. Bom. Aqui, ó, a Adriana está me falando aqui que tem perguntas, viu? Sim, mas antes da pergunta, é muito importante, eu queria falar que eu vou ficar com o grupo desde o início. Eu recebo o grupo no aeroporto ou em Eilat e eu faço despedida do grupo também no aeroporto ou outra fronteira que passa na Jordânia, em algum lugar. E o tempo todo eu fico com o grupo, eu durmo nos hotéis com o grupo e qualquer problema que tiver, eu estou à disponibilidade de vocês, e qualquer coisa que precisa é minha responsabilidade. Tá bom? É bom que a gente fica sempre junto, né? Sim. A gente já conhece, já fiz várias vezes passeios com o Toniel, o melhor que tem. O HD é o melhor que tem. E a gente sempre procura
fazer alguma coisa nova para quem chegar lá e falar assim, olha, eu ainda não conhecia esse lugar. É verdade. Quem tá ouvindo a gente e já foi, pode vir outra vez, que vai ter coisas novas mesmo. Foi até bom falar disso, porque Israel, assim, a gente tem aquele sonho, né? De ir pela primeira vez, né? Ir pela primeira vez. E quando a gente vai pela primeira vez, né? A gente sabe que Deus que coloca isso em nós. Olha, eu quero muito conhecer Israel, né? Isso é Deus que coloca em nós. E como que Ele não vai realizar aquilo que Ele coloca em nós, né? Quando nós chegamos lá, qual que é o sonho que Ele renova? Eu vou voltar. É impossível, é só Israel e uma vez só. O dia que você vai embora, já está com saudades para vir outra vez. Não, a certeza que a pessoa tem antes de ir, quando vai pela primeira vez, é que um dia vai colocar os pés na Terra Santa, vai colocar os pés em Israel. Depois descobre que Israel tem muito mais o que fazer. 1000 possibilidades. Você falou, né, Otoniel? Sempre é uma viagem, nunca é a mesma viagem. Cada vez que você vai é uma viagem diferente, é uma viagem única, né? Sempre você está conhecendo e aprendendo e descobrindo coisas novas, né? E Jair sabe o que é isso, porque todas as vezes que eu vou, vai aproximando o final, Jair, mas tem mais isso para a gente conhecer, tem mais isso para fazer, e sempre colocando mais alguma coisa no roteiro. E no site a gente tem, né? Igual nós temos as agências parceiras, né? A gente assim está muito feliz assim com a adesão, né, da parceria, que a gente sabe assim que esse momento que veio de pandemia nos fez unir muito mais. Nós descobrimos novos valores no turismo, né? Passamos a reinventar e juntos, assim, igual eu falo, 2 cabeças pensam mais que uma. Imagina um conjunto de cabeças, né? Então, a gente percebe que nós vamos sair dessa pandemia muito mais fortes. Tanto é que nós já colocamos lá no site roteiros, até 2023, nós temos Israel, nós temos Egito com Israel, Egito, Jordânia, Israel, porque aí tem o Jordânia opcional, temos a opção de Dubai também, porque nós temos o voo também da Emirates, né? Então, em Dubai, falando em Dubai, olha, Otoniel, não sei, você deve estar sabendo, mas falando em Dubai, Israel agora tem relações com Dubai. Sim. E tem voos diretos em cima da Saudi Arábia e que fica muito curto aí os voos. São 3 horas de viagem de Dubai até Israel. Sim. Igual tanto por Dubai quanto Abu Dhabi, né? Também. É a mesma coisa. Agora ficou ótimo, né? Também melhorou ainda mais. E israelenses nem vão precisar visto para ir para Dubai. Brasileiro também não precisa mais de visto, né, para Dubai. Egito, foi até bom ter falado, né, que Israel não precisa de vacina, né? Egito é adquirido visto localmente, então só precisa da vacina contra a febre amarela, mas Israel não há essa necessidade, né? E de Covid nós vamos ver. Vai precisar as instruções. Quando tiver a vacina do coronavírus. Tem que vacinar. Olha só, esse informativo, ele tem algumas coisas assim, nós reunimos várias perguntas e sempre quando se faz o fechamento, né, da caravana, aí a pessoa recebe o informativo do que vestir, o que levar, quanto levar, e agora nós temos isso disponibilizado também no YouTube, né? Depois a gente vai mandar o link, inclusive... Depende da época também, né? Exatamente. Né? A Renata, ela já falou aqui também a respeito da conversão do câmbio. Olha, eu não coloquei o real porque nós temos a certeza, nós cremos que esse dólar vai baixar, ou melhor, o câmbio vai baixar e vai ficar igual o shekel. Aí o real vai ficar
$1 vai equivaler a R$3,45. Imagina. Já teve, já era. Alguns anos aqui, atrás. Ó, tem algumas perguntas aqui. Ó. É o Rodney. Ele está perguntando se já tem as datas. Aqui, ó, sim, o Roger está perguntando. Um grande abraço, viu, Roger? Muito obrigado pela participação, tá? Nós temos, sim, no site, nós já temos as datas, inclusive, em julho, nós temos Egito e Israel. Em novembro de 2021, Egito, Jordânia e Israel com Dubai. E em dezembro, Israel. É claro que nós também estamos muito abertos para novas solicitações de caravanas, né, em outras datas também. O que a gente mais gosta é de desafio. Né? Então, aí eu ligo, Jair, nós temos mais uma aqui, Jair, para março. KM, JM. Não ameaça, como falo, né? Não ameaça. Já acaba deixando o recado, né? KMJM está perguntando, crianças, vocês aconselham qual idade? Ah, sim. Com relação à criança, né? Tem algum aconselhamento? Quer falar, Jair, Renata? Olha, depende do roteiro, tá? Depende do roteiro. Geralmente não é exatamente, os roteiros normais não é exatamente para crianças, mas assim, crianças de 10 anos, 12 anos, já tive com grupos, e pode ser a atração do grupo, de vez em quando, mas bebês, assim, não recomendo, não. A gente sempre gosta muito de conversar com o casal, né? Que é caso e caso. Tem crianças que conseguem ter uma adaptação melhor, outras não, e realmente o roteiro varia muito mesmo. Tem que analisar caso a caso, né? Caso a os caso. Vistos consegue rápido? Não é igual perguntando sobre isso. Se tiver várias famílias com crianças, a gente pode organizar outro roteiro que serve para familiares, né? Sim. Então, mais aí eu acho que tem que ser roteiros distintos, né? Não dá para misturar. Exatamente, depende muito do objetivo da viagem, né? Na verdade. Se é uma viagem de peregrinação, se é uma viagem de peregrinação e lazer, né? Acho que depende muito do perfil do cliente. Verdade. E a gente tem o contato também, né? E a gente vai continuar respondendo as perguntas, né? A gente não para por aqui, só um início, né? E a gente sabe assim que tem muito mais para se fazer em Israel, que a gente fica com o coração, né, apertado, porque o que a gente vai deixar de falar? Porque tem tanta coisa para falar. É isso, a gente tem muita coisa para falar, muita cidade para apresentar, né, para mostrar, mas num treinamento só fica difícil. Mas, inclusive, eu acho que é importante a gente falar a situação hoje como está, né, só reforçando que as fronteiras ainda permanecem fechadas para quem não é cidadão israelense. Não tem nenhuma perspectiva de abertura, então, como aqui, cada dia é um dia diferente, né? A gente está torcendo para que isso normalize o mais rápido possível, mas como ministério, assim, hoje, eu acho que é importante a gente falar, oficialmente a gente não tem nenhuma perspectiva de abertura, mas assim que a gente souber de qualquer novidade, a gente vai manter todos vocês informados. A gente tem um contato do Otoniel, o Jair também, que está lá em Israel, né, está sempre atento e vai poder atualizar a gente do que está acontecendo lá. Mas, a princípio, a gente está como aqui, torcendo os dedos aqui, de dedos cruzados, para que tudo normalize e a gente possa voltar a viajar o quanto antes. E, se Deus quiser, em breve, né? Não, Deus já está abençoando. Em breve a gente vai estar em Israel, juntos em Israel. Né? Por enquanto, a gente vai conhecendo virtualmente. E até a respeito das informações, né, das atualizações, sempre a gente vai colocar alguma coisa no site, sempre comunicando com os parceiros, né?
No nosso site também tem bastante informação que está sempre sendo atualizada em relação à entrada no país, né? Que é o www.goisrael.com.br. Então, lá a gente sempre procura passar as informações oficiais do que realmente está acontecendo, tá? Quem tiver... Inclusive, todas as sugestões de roteiro a gente sempre procura fazer, né? E a gente está sempre aberto a novos roteiros, é o que a gente mais gosta. E deixar bem clara a importância de um guia, né? Numa viagem. Pode deixar de falar. Não existe uma caravana que é igual a outra. Sempre muda, sempre faz coisas diferentes. E é interessante falar da importância, né? A Renata até começou a falar a questão da importância do guia. E eu gosto muito de fazer uma comparação. Israel é um país seguro? É. Mas se você vai a Israel sozinho, não vai em grupo, você vai sem um guia, é como você pegar um livro e só olhar as figuras, não vai entender. O guia, quando você está com o guia acompanhando, né, ele vai, além de você conseguir fazer a leitura do livro em concordância com as figuras, ainda você tem a narrativa, ele mostra os detalhes, porque uma coisa é você ver, né? Outra coisa é você enxergar, né? Então, você consegue perceber coisas que sem o guia você não ia ter a mesma experiência. Então, isso enriquece muito, né? É verdade. Também a gente canta, a gente dança, faz muitas coisas. Bonito. Shalom, shalom. Que saudade, viu? Que saudade. Olha, eu quero agradecer, né, mais uma vez, assim, a participação sua, né? Muito obrigado, Renata, pela parceria. Jair, sempre junto com a gente, assim, grande companheiro. É um grande prazer para mim. Eu não sei quem está me vendo, gente que me conhece, um grande abraço aí. Acima de tudo, agradecer a Deus, porque com certeza ele proporcionou esse momento tão maravilhoso, né, que é igual ele disse, sem mim nada podeis fazer, né? Então, Deus é maravilhoso, a gente agradece muito a ele por isso, por ter proporcionado, igual a gente fala assim, nós vamos ter oportunidades, né, de conhecer as riquezas, as belezas criadas, né, por ele, né, por Deus, tão maravilhoso, graças a Deus. Olha, quero agradecer também aos que participaram. Muitas pessoas tiveram dificuldade, né, de acessar, de ingressar na apresentação, mas nós vamos disponibilizar no YouTube. Nós teremos outras, né, de Israel, teremos outras da Jordânia, inclusive algumas pessoas já entraram em contato, nós estamos com agendamento para as outras, que é Egito, Jordânia, Turquia, Grécia, Dubai, Abu Dhabi, Marrocos. Então, tem muita coisa pela frente. E sempre a gente vai estar sempre como a nossa segunda casa, né? Israel é maravilhoso, tem muita saudade, muita saudade. E as pessoas procuraram seus agentes. Tchau aí. Beijos para todos aí. Olha, e eu quero falar também para todos que estão assistindo e para os que vão assistir posteriormente, para procurar o seu agente de viagem, falar que quer fazer parte da caravana da HD Turismo. O seu agente de viagem, aquele de confiança, eu tenho certeza, senhora, vai ser uma sinergia muito grande, tá? Um forte abraço, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Renata, Jair, a todos que estão assistindo, muito obrigado, tá? E Deus continue abençoando a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Shalom. Obrigada. Shalom. Tchau, tchau. Tchau.